Bem-vindos de volta ao Timorcast, o podcast do Diligente. Eu sou a Nívia Cristóvão e a nossa convidada de hoje é Mirabilia Sarmento, mais conhecida como Mana Mira. É presidente da Associação de Empreendedorismo e Gestão Cultural de Timor-Leste. Foi facilitadora e tradutora da primeira e segunda edição da formação Procultura, PALOP Timor-Leste, Empreendedorismo Cultural e Fontes de Financiamento. Natural de Dili, saiu de Timor-Leste quando tinha 9 anos. Em sua jornada, estudou marketing de comércio internacional e, com 28 anos, abriu a sua empresa de importação com foco nos produtos que vinham de Ásia para a Espanha. Em 2013, após 29 anos, voltou a residir em Timor-Leste. Olá, Mana Mira, tudo bem? Olá, bom dia, tudo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Mana Mira, conte-nos um pouco de sua trajetória profissional e acadêmica. Sim, obrigada. Eu fui com 9 anos para Portugal e aí estudei até o 12º. Em Lisboa fiz... quando terminei o 12º, fui para a Espanha, conheci o pai do meu filho e fui viver para a Espanha há 25 anos. E nos primeiros anos eu fiz pela Câmara de Comércio da La Coruña, fiz o comércio exterior. E a partir daí, pois, nasceu um pouco a vontade de trabalhar na área, principalmente do marketing, que eu tive a trabalhar a minha experiência nessa área. E depois, com os 28 anos, decidi que eu queria abrir a minha própria empresa no trading. E então fui até a Indonésia e durante 10 anos eu estive a trazer, não só da Indonésia inicialmente, mas depois da China e Singapura, eu comecei a levar produtos para a Espanha. Pode falar um pouco como nasceu a Associação de Empreendedorismo e Gestão Cultural de Timor-Leste e o que faz esta associação? Sim, a associação nasceu da iniciativa eu mesma, porque eu já tinha este sonho desde que cheguei a Timor, da necessidade que eu via que esta área necessitava uma atenção especial da cultura, principalmente do património cultural da nossa identidade, não é? E então nasceu da iniciativa dos próprios formandos da primeira edição da formação do Diversidade de Procultura da União Europeia e que foi impartido pela Instituto Camões, pela ESIT e Instituto Camões. E então os formandos decidimos que queríamos continuar, uma vez que terminasse a primeira edição da formação, continuássemos todos juntos, porque nós tínhamos um sonho comum, não é? Estávamos todos muito alinhados dentro dos nossos projetos culturais. O que nós queríamos fazer principalmente era a preservação do património da identidade cultural, histórica e ambiental de Timor-Leste. E então assim nasceu esta associação. Quais são os impactos que esta associação espera alcançar a curto, médio e longo prazo? Depois desta iniciativa, da primeira, houve uma segunda edição. Nesta segunda edição, com os formandos, eu acho que veio a completar ainda, digamos, um puzzle da primeira edição. Então nós nos completamos nesta segunda com a área mais das artes, da música, das artes plásticas, pintura, também nas artes cênicas, teatro, vídeo. E então complementou um pouco a primeira edição, que estava mais focada, digamos, nos projetos culturais, quase também focado na pesquisa e o que poderíamos dar como um produto no ecoturismo. Poderíamos desenvolver projetos culturais e depois diversificá-los e torná-los de alguma forma
útil para o ecoturismo, criar produtos turísticos. E então, com a segunda edição, complementou-se. E quais são os impactos? Que eu acho que depois desta iniciativa, desta criação, desta associação, poderemos buscar a internacionalização. Nós conseguimos 2 polos. O primeiro, que era trabalhar mais de cara ao ecoturismo e desenvolver produtos turísticos para o ecoturismo, e o outro polo que seria mais os festivais. Nós temos agora a intenção de criar um festival anual onde pudéssemos internacionalizar os projetos dos nossos formandos, que estão muitos na área mais como músicos, artistas plásticos, pintura, e então nós focamos muito desses 2 polos. E o impacto é que com esta iniciativa realmente podemos criar a sustentabilidade para os artistas e também criar aqui uma diversificação na economia, por exemplo, no ecoturismo. E eu acho que isto seria uma criação do autoemprego e também criação de empregos nas áreas remotas, não? Nas áreas rurais, que agora mesmo tem uma dificuldade enorme de acompanhar o desenvolvimento, porque falamos muito de desenvolvimento, mas aonde é que está o desenvolvimento se não chega às áreas rurais? Se há um equilíbrio, porque tem que haver um equilíbrio. A maioria dos jovens estão todos em Dili, e então nós temos que voltar a criar condições para que as pessoas possam voltar para os seus sucos, aldeias, e criar e serem mais criativos e criar postos de trabalho aí. Pois criar autoemprego, não é? Claro. A oportunidade. É criar oportunidades, sim. Criar oportunidades de emprego. Sim. E Manamira, sabemos que o turismo é um setor que gera muitas receitas e empregos, ajudando a dinamizar a economia de uma região ou país. Como você avalia o cenário em Timor-Leste? Considera que o país tem um potencial turístico ainda pouco aproveitado? Eu considero que o país tem um produto que é único e que é pouco aproveitado, porque não sei se estamos a ter essa visão até lá. Dentro do cenário por isso voltamos outra vez ao ecoturismo, o que é que nós podemos aproveitar em Timor-Leste? Uma coisa que já foi deixada pelos nossos antepassados, que é a nossa cultura. E então, nos 13 municípios, cada um tem a sua especificidade, tem a sua autenticidade, único, não é? E então, o que é que nós podemos criar como esse branding para o mundo? Eu acho que é a nossa própria cultura. Porque se nós queremos imitar a Bali, como é que nós vamos imitar países, não é? Ou entrar a fazer umas marcas que já existem quando nós não temos nem condições, não é? Agora, quando é que nós ainda estamos a preparar condições para isso, quando estas condições dentro da cultura, não é? Da nossa própria cultura já existem, e então não precisa investimentos tão grandes para desenvolver esta área. E nós temos o ambiente, nós temos a natureza, nós temos uma biodiversidade marítima incrível, por exemplo, em Ataúra, em outras áreas. Eu acho que nós temos um conjunto, não é, de recursos que podemos aproveitar, e tendo como uma coluna vertebral que é a nossa própria cultura, onde nós vermos exemplos como o Peru, Equador, Filipinas, aqui ao lado, nossos vizinhos em Nova Zelândia, são criar experiências culturais únicas que nós podíamos aproveitar, e eu acho que isso, para esse Timor, tem todas as condições. Nós temos que dar formação, temos que dar outras condições, não é? Os recursos já temos que dar outras condições para poder ter as condições óptimas para os nossos turistas poderem ir aceder a esses produtos turísticos que nós possamos criar. Conte-nos um pouco sobre a sua experiência
sobre o empreendedorismo cultural e como isso poderia ser aplicado em Timor-Leste. A minha experiência no empreendedorismo cultural, eu acho que vem da minha própria curiosidade de voltar às raízes. Eu, quando cheguei há 10 anos atrás, eu queria conhecer as histórias dos meus antepassados. E então isto levou-me à minha casa sagrada, levou-me a ir à procura de onde é que eu vim, simplesmente como isso. E então fez-me fazer uma ruta cultural, uma ruta às minhas raízes, de volta às minhas origens. E então eu achei tão lindo, porque quando eu comecei a descobrir sobretudo as histórias que foram deixadas atrás e que eu conheci com 9 anos pelas razões, não é? De cada eu penso que tantas famílias que tivemos que deixar pelas razões que dessa época da própria guerra, e voltar a reencontrar-me com família, histórias no seu momento tabu, ou histórias místicas das próprias casas sagradas, tudo era muito tabu, e então voltar a encontrar esta parte tão bonita, não é? Fez-me ter a ideia de por que não criar essas condições para que outros como eu, que nos fomos embora com 9 e que não sabemos nada, porque é que nós não voltamos a criar condições para voltar? Mas não só para nós, porque realmente dentro de Timor-Leste, a nossa própria cultura, nós não nos conhecemos, porque uns que estão em Los Palos não sabem de outros que estão em Maliana, outros que estão em Soibada não sabem de outros que estão em Viqueque. Porquê? Porque a cultura temos que nos abraçar na cultura, em vez de estar de costas uns para os outros, e pelo desconhecimento temos o medo, não é? Medo de nos abrirmos. E então eu acho que a cultura tem que ser uma coisa bonita para se contar, com orgulho, porque eu não posso ter vergonha de onde é que os meus antepassados, não é? Toda a história, e abrir isso de uma forma respeituosa, através do turismo, para preservar essa história, eu acho que é a coisa mais bonita que nós podemos dar. Recebemos como presente e deveríamos de dar de volta como presente aos nossos antepassados. E então criar condições para poder contar essas histórias, não é? Exato. E já fazem 10 anos que você voltou a Timor. Nesse período, considera que houve alguma evolução na área de empreendedorismo no país? Eu acho que em 10 anos, o que nós criamos foi uma dependência muito grande no setor privado, de cara aos projetos públicos. E então falta o que nós criamos, logicamente, que as pessoas não têm culpa também, não é? E isso faz com que as pessoas não sejam criativas. Não haja diversificação da economia em outras áreas, porque realmente está tudo à espera de projetos, não é? E então, quando é muito mais fácil atender aos projetos, que é muito mais rápido, para que criar coisas, não é? Criar, parece que é mais difícil, mas não é tão difícil assim. E então, eu acho que o setor público é um setor privado, o setor privado é um setor muito frágil e muito fraco, e nós o que temos aqui muito é o setor informal, não é? E vemos como cada vez mais vai se estendendo esse setor informal, quando deveríamos ter a capacidade de criar em outros setores, como o turismo, na agricultura, fazer mais, não é? Ter essa diversificação e não depender tanto dos projetos públicos. Acho que ainda não houve praticamente evolução, porque continuamos a depender muito da importação, não é? Apenas somos um país que produz, o único, não é? Entre o café e o petróleo, ficamos por aí, e que o Orçamento Geral do Estado vá tudo para as infraestruturas. Eu acho que é um pouco de sentirmos que aqui há coisas que não estão bem, e que eu acho que é o momento de começarmos a pensar
como podemos ser agentes para modificadores, não é? Para um futuro um pouco mais mais brilhante. Sim. Devido ao elevado desemprego, muitos jovens timorenses migram para o estrangeiro todos os anos em busca de melhores oportunidades. Quais são as consequências disso para o país e como mudar esta realidade? Sim, isto é uma realidade que podemos ver que é triste, mas também podemos ver de uma forma positiva. Eu sou sempre tão positiva em tudo que eu sempre vou buscar a parte positiva, não é? Negativa, claro que há uma fuga muito grande de jovens, que é os nossos recursos. O maior recurso de Timor-Leste é os recursos humanos, onde nós temos tantos jovens, não é? E que dentro desta fuga também há, não é só para os setores como da colheita da fruta, não é? Mas também tem outros setores jovens com mais capacidade intelectual que estudam nas universidades, terminam, quer dizer que também temos essa fuga de intelectuais, porque as pessoas vão buscar outras oportunidades. Claro está que se aqui não criamos condições para no campo de trabalho nestas áreas, não é? Quando eu falo nas áreas, por exemplo, da ciência, das tecnologias, engenharia, e, entre outras, né? Se nós não criamos condições, claro que os jovens têm que ir mesmo à procura. E a parte positiva que eu vejo, que de certeza que também os que vão, também haverá os que voltam, não é? Como eu voltei depois de quase 30 anos, também haverá os que voltam que também terão essas inquietudes e de querer fazer pelo país. E que também isso é bom. É bom porque também abre, né, uma visão do mundo, porque Timor-Leste é um país com um coração enorme, mas é pequenininho, tem que ir mesmo para o mundo ver o que é que se passa lá fora para depois voltar, não é, e para trazer novas ideias, nova energia, ganas positivas de querer fazer. Agora, dentro deste tempo, os que voltam, claro que será uma minoria, porque é inevitável, quando vais para fora, casas com quem está ao teu lado, não é? Se vais para a Austrália, a maioria ficará por lá, se vais para Portugal, etc. E haverá poucos que voltarão, e espero que sejam muito mais os que voltam, mas nesse tempo, não é? Pode passar uns quantos anos, não é? E então, o que é que nós fazemos durante este tempo que estão lá fora, não é? E então, esse meu lado positivo é isso. Eu acho que todos juntos, os que vão para fora, os que vêm, somos todos timorenses, não é? Não há timorenses da Austrália, timorenses da Indonésia, timorenses de Portugal. Às vezes ainda seguimos com esta tendência do divisionismo, os que estudaram em Austrália, os que estudaram em Portugal. Eu acho que nós somos todos timorenses que queremos voltar para contribuir para o desenvolvimento do nosso país, sem nem mais nem menos. E deveríamos de dar as mãos e estarmos todos, não é, a lutar por uma causa e não estarmos separados, todos juntos. Exatamente. E acredita que Timor-Leste pode ser menos dependente do petróleo e, ao mesmo tempo, se tornar uma nação próspera com a economia mais diversificada? Completamente. Eu já disse que eu sou super positiva e acho que sim. E então, eu acho que uma das medidas que nós temos no petróleo, porque não diversificar também na área das energias renováveis, não é? Com o que nós temos, o que nós temos através do petróleo. Eu acho que nós deveríamos também pensar nas energias limpas, porque nós temos todo um potencial aqui em Timor-Leste, a energia solar, não é? Que hoje em dia já os países mais avançados, eles já estão a apostar num futuro que são nas energias renováveis. Timor-Leste devia seguir esta mesma linha e diversificar, e agora que temos dinheiro, porque o petróleo um dia acaba, que não é eterno. E então o dinheiro do petróleo também diversificar nas outras áreas, porque são as áreas básicas, como o turismo, não é? Neste caso, Timor-Leste tem as condições para o ecoturismo, porque agora de repente sairmos aqui a fazer hotéis de luxo e tudo, transformar Timor-Leste em concrete, como Bali, se temos aqui um exemplo, o nosso ao lado,
45 minutos em voo da Guedes de Timor e nós ver o que é que eles fizeram que não deu certo, não é? E o que nós podemos fazer dos erros dos outros, podermos fazer algo melhor. Eu acho que sim, podemos diversificar e então agora é o momento de entrar nas outras áreas, não é? De trabalhar e, que sim, claro que sim, fazer um Timor-Leste mais próspero. Muito obrigada, Mana Mira, por esta conversa. Obrigada também a todos que nos continuam a ouvir. Encontramos-nos no próximo Timorcast, o podcast do Diligente.